nessa aula a gente vai entender qual a importância do RH para o movimento ágil. Até então a gente estava falando como o ágil ajuda o RH a ser mais estratégico. Mas o RH tem uma função importantíssima na hora de dar suporte sobre essa organização que está passando por essa mudança de mindset ágil. Então o RH pode suportar de diversas maneiras e a primeira é se empoderando desse processo. A gente entendendo essas ferramentas, entendendo como ela traz mais benefícios para a nossa organização, é meio caminho andado. A gente pode tanto incentivar pessoas de outras áreas, quanto trazer processos e ferramentas para dentro da nossa empresa, não só para dentro do RH. Mas a gente também tem uma outra função que é de suportar, inclusive na parte de arquitetura organizacional, para viabilizar esses processos. A gente não precisa passar do dia para a noite de uma organização super vertical e hierarquizada para uma organização super horizontal do jeito que a gente vê nas startups. A gente pode fazer essa mudança gradual, mas é o RH que tem que suportar essa organização. E a gente entendendo esses processos, entendendo como essa organização de forma mais em rede funciona bem para trazer inovação mais do que a versão mais hierarquizada, a gente consegue ajudando os nossos gestores a fazer essa transição com um pouco mais de calma. Então a gente começa com essa transição de forma pequena, movimentando algumas equipes e entendendo o design organizacional dessa equipe e tornando ela mais horizontal e mais inovadora e mais autônoma para a gente conseguir chegar onde a gente precisa. À medida que a gente vai ganhando benefícios com isso e argumentos para a gente conseguir transformar a organização toda nesse sentido, a gente consegue fazer as movimentações mais impactantes na nossa organização. Lembrando aquilo que a gente falou lá nas primeiras aulas, os processos são um pouquinho mais visíveis, a gente consegue deixar eles mais palpáveis para a organização, mas a mudança de cultura, que é muito maior, não é tão visível, mas ela é muito mais impactante. E é isso que o RH pode ajudar as equipes de desenvolvimento, marketing, finanças, legal e assim por diante a fazer essa mudança de mindset. A visão do RH que traz também inovação, testes, a visão de erro um pouco mais positiva em relação ao aprendizado, também ajuda as outras áreas a trazer isso para dentro das suas próprias áreas e dentro dos seus serviços e produtos. A gente ajuda a trazer essa mudança muito mais focada e de forma muito mais próxima dos gestores para a gente conseguir a mudança de mindset ágil em toda a organização. A gente viu nas últimas aulas o quanto de mudança a gente tem trazendo as metodologias e ferramentas ágeis e o mindset para dentro do RH. E uma das grandes mudanças é o quanto que o papel do RH muda dentro desse contexto novo. E não só muda, como a gente ganha novas responsabilidades dentro desse novo contexto. Então a gente viu que dentro do Kanban e do Scrum a gente precisa de papéis diferentes dentro dos recursos humanos, como o dono de produto, o PO, o Agile Coach, que é a pessoa que vai prestar atenção nas metodologias e garantir que a gente está seguindo elas. A gente tem também a participação de outras pessoas nos processos de recrutamento e seleção, então a responsabilidade acaba sendo dividida entre outros membros da equipe, outros membros de outras equipes, e a gente ganha mais responsabilidades em relação à experiência das pessoas que estão trabalhando com a gente, não só na equipe do RH, como na nossa organização, para a gente conseguir garantir aquela missão do RH de construir uma cultura de trabalho engajadora. Então a gente trabalha com propósito, com ações de comunicação, com o marketing, com metodologias e assim por diante, para a gente conseguir construir essa cultura de engajamento e de propósito. E uma das partes importantes desse processo é da gente se enxergar com esses papéis que a gente comentou em relação às metodologias e com outros papéis novos que vão surgir ao longo de todas as metodologias que a gente vai aprendendo. A gente vê que o movimento ágil traz pra gente a divisão de responsabilidades e o empoderamento de outras pessoas do papel de recursos humanos. Então a gente tem pessoas participando no nosso processo de recrutamento e seleção que naturalmente não participariam. A gente tem líderes mais empoderados do desenvolvimento e da performance dos seus funcionários, que tira um pouco da responsabilidade do RH de cobrança desses processos, e a gente acaba tirando uma carga operacional muito grande do nosso dia a dia. E aí a gente pode pensar em ser uma área mais inovadora e mais estratégica, pensando em produtos e projetos novos que a gente vai fazer, incorporando todos aqueles papéis que a gente já viu nas outras aulas, como o PO, o dono de produto,
como o Agile Coach, que é a pessoa que vai trazer novas metodologias para dentro da nossa área, e um novo papel que a gente passa a entender é a pessoa que é designer de experiência dos nossos clientes. Por quê? A gente precisa começar a pensar na experiência dessas pessoas que estão junto com a gente para a gente conseguir garantir aquele ambiente de inovação e engajamento que a gente precisa. Então, se a gente tem metodologias que ajudam a nossa marca a ser mais engajadora para os nossos clientes, porque a gente também não usa isso dentro do RH. E para isso a gente vai aprender um pouquinho melhor o que é o Design Thinking e como a gente pode ser mais empático em relação aos nossos processos, em relação aos nossos projetos e produtos e programas, para focar na experiência dos usuários que estão tendo acesso a esses processos, e esses usuários podem ser funcionários, gestores, candidatos e assim por diante, para a gente conseguir ter a melhor experiência para quem está fazendo isso com a gente. Ter um olhar com foco em experiência do usuário traz para a gente inovação. Por quê? A gente consegue enxergar os nossos processos não com o olhar de RH, e a gente passa a ter o olhar que não é de Douglas, é de funcionários que são motivados intrinsecamente, para a gente melhorar esses processos e entender quais metodologias a gente vai usar na melhoria desses processos para trazer disrupção, seja tecnológica, mercadológica ou uma inovação por completo.